Após Jesus haver ressuscitado dos mortos, passou 11 anos falando com seus discípulos, instruindo-os somente até as regiões do primeiro mandamento e do primeiro mistério, o qual está dentro do véu, o qual, por sua vez, está dentro do primeiro mandamento, o qual é também o 24º mistério exterior e debaixo. Essas regiões se encontram no segundo espaço do primeiro mistério, que é anterior a todos os demais mistérios. Ele é o Pai em forma de pomba. Capítulo 1 de Pistis Sophia comentada. Olá, se você se interessa, né, e está fazendo o estudo de Pistis Sophia, ou pelo menos já leu e gostaria de entender um pouco mais, meu nome é Luciana e eu estudo Pistis Sophia e gostaria de compartilhar com vocês um pouco dos meus estudos, das minhas descobertas. Esse é o primeiro capítulo, eu vou fazer no esquema de ler o texto, né? Tanto a escritura quanto o comentário de Samael. E também vou conversar com vocês, compartilhar com vocês um pouco dos meus estudos e do que eu fui descobrindo de cada capítulo. Como são muitos símbolos, muitos temas, muitas palavras e muitos mistérios, não é tudo dentro de cada capítulo que eu vou focar, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês aquilo que vem sido trazido à luz para mim, dentro de cada parte que eu estou estudando e estou lendo. Tá? Porque, como a gente sabe, quando a gente vai fazendo o estudo, né, de uma escritura sagrada, seja qual ela, né, for, a gente vai sendo levado, né, direcionado a uma parte e a outra parte. Às vezes, se a gente lê de novo, a gente vai ser direcionado ainda para uma outra parte. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu tenho, né, o direcionamento que eu tenho recebido para o estudo. Tá? Então, essa primeira parte que eu li agora foi, né, a parte da escritura mesmo. E eu vou ler para vocês o comentário e depois alguns, né, estudos que eu fiz e umas considerações que eu tive. Gozoso na esperança, sofrido na tribulação, ser constante na oração. Os reis do fogo sexual trabalham com paciência na grande obra. O Cristo íntimo instrui a mente e o coração. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O primeiro mistério é Keter, o ancião dos dias, tu o sabes. Quando o devoto compreende o primeiro mandamento, então entende facilmente o 24º mistério. O mistério 24 encontra-se oculto no tear de Deus. Malha após malha, tece-me o tear, tecido para minha honra e tecidos para honrar. O ancião dos dias sempre se oculta em seu próprio tear, em sua própria criação. Não seria possível entender o mistério 24 sem haver previamente compreendido o sexto mistério. Trabalhos me dás, Senhor, mas com eles fortaleza. O sexto mistério explica com total claridade o mistério 24. O espírito é forte, porém a carne é fraca. Não vos deixeis cair em tentação. A alma, o sexo, a tentação, a queda e a regeneração encontram-se ocultos no sexto mistério. No primeiro espaço está o ancião dos dias, o Pai que está oculto. No segundo espaço está a natureza, explicável somente com o sexto mistério. Bom, nesse vídeo de hoje, eu não vou ler o capítulo 1 inteiro, né? Só essa primeira parte que fala sobre a primeira, né, esse primeiro trecho. Aqui, né, nós vemos que, como eu disse anteriormente, muito é falado em termos de simbologia, né, e de mistério. O primeiro mistério é Keter, e aí a gente fala ele fala sobre o mistério 24 e o sexto mistério. Então, a gente vai tendo muitas palavras e ele relaciona, né, a Samael relaciona muito esses mistérios com a árvore da vida e as Sefirets e também com muito com o tarô, né? E o que me chamou a atenção aqui nesse trecho, né, é a questão aqui dessa parte em que ele fala
que não seria possível entender o mistério 24 sem haver compreendido o sexto mistério. E aí ele diz: trabalhos me dás, Senhor, mas com eles fortaleza, né? E nesse trecho, trabalhos me dá, Senhor, mas com eles fortaleza, está falando sobre a devoção à grande obra, né, que está além aqui da nossa consciência humana, é a grande obra do Espírito, é o caminho da nossa alma. E o sexto mistério, ele se refere à esfera de Tiferet, né? Tiferet. Eu não sou uma pessoa que tem conhecimentos profundos de Cabala, tá? Só para deixar claro isso. Dentro do meu estudo de Pista e Sofia, eu estou entendendo mais sobre a Cabala e sobre as esferas. Então, tudo que eu vou compartilhar com vocês, como eu disse anteriormente, são estudos, né? E coisas que eu vou aprendendo porque eu quero investigar mais. Eu gosto de saber do que está sendo dito. Então, eu fui ler sobre a esfera de Tiferet, porque eu gostaria de entender, né, sobre o que ele está falando aqui de verdade. Então, vou compartilhar com vocês aqui, né, essas minhas descobertas. Estou buscando aqui nas minhas anotações, tá? Então, Tiferet é a sexta esfera. Ela e aí aqui o que eu vou compartilhar com vocês é estudo, tá? Não sou eu que estou falando, é o que eu fui aprendendo. Então, Tiferet é o centro de gravidade do Cristo cósmico. Para que o segundo Logos, Vishnu, Shokma, o Cristo cósmico, possa salvar um homem, tem de converter-se no Cristo íntimo particular, que é Tiferet, que significa a alma. O Cristo cósmico ou o Cristo íntimo universal, que está na esfera de Shokma ou Hokma, é impessoal, universal e está além da individualidade, da personalidade do eu. É uma força cósmica que se expressa através de qualquer homem que esteja preparado, como fez por meio de Jesus, Hermes Trimegisto, Buda, Krishna, etc. E descende das esferas superiores pelas vias do ventre de uma virgem, como Maria, Ísis, Cibeles, etc. Então, aqui a gente está falando sobre o Cristo cósmico, né? Que descende, que seria essa energia do Cristo, né? Que eu não sei se vocês já assistiram se você já assistiu, que está me ouvindo, um documentário que se chama Zeitgeist, que escreve Zeitgeist, na verdade, é um documentário que a primeira parte desse documentário, né, acho que são três filmes, mas na primeira parte do primeiro, eles falam muito sobre as figuras desse Deus, desse Cristo cósmico, não necessariamente usando esses termos, mas o que eles mostram é as encarnações desse Deus, né, desse Jesus, desse Cristo, na verdade, ao longo das diferentes, né, culturas e crenças. E eles mostram muito como as histórias se parecem, né? E a ideia desse documentário, eu acredito, seja assim, dizer pra gente, tá vendo? Nada a ver Jesus ter existido, né? Tipo assim, olha só quantos outros com a mesma história ou histórias similares existem, né? Só que, segundo o que a gente está vendo aqui, né, o Cristo cósmico, ele é uma energia, a energia crística, né, a consciência crística, que é uma energia elevada, que está nessa esfera de Hokmat, ou Shokmat, e aí eu peço desculpas se você é um estudante de Cabala e eu estou aqui falando totalmente errado, né, e aí até se você puder me ensinar. Também estou lendo aqui como Hokmah, então, né? Então, o que a gente vê, assim, existe essa energia, né? Essa energia cósmica, que é uma energia elevada, que ela pode ser, né, encarnada, né, dentro de nós.
Então, o Cristo cósmico pode vir a ser o Cristo íntimo, seguindo o processo aí da árvore da vida. Sobre o Cristo cósmico, né, eu escrevi mais aqui. Vou fazer uma pausa, então, ali em Tiferet, né, e a gente já volta lá para falar do Cristo íntimo. Então, o que eu escrevi sobre o Cristo cósmico é: o Cristo cósmico é uma força, como a eletricidade, a gravidade e outras. Ele está além da personalidade e da individualidade do ego. O Cristo pode expressar-se através de qualquer homem que tenha sido devidamente preparado para tal. Porém, todos os eventos crísticos são acompanhados por grandes terremotos e tribulações. Os eventos crísticos são terrivelmente revolucionários. O Jesus Cristo secreto surge de Rokhma. Ele desce dessa região para penetrar no ventre de sua divina mãe, por obra e graça do Espírito Santo. Ela dá seu filho à luz no corpo do iniciado, onde encontram-se os animais da mente, do desejo e da má vontade. O Jesus Cristo interior deve eliminar todos os elementos indesejáveis que levamos em nosso interior. A Virgem do Mar, Stella Maris, obedece às ordens do Jesus Cristo íntimo e trabalha com ele, eliminando de nós todos os elementos psíquicos indesejáveis. Tá, aqui a gente está passando um pouco do que eu queria falar, né? Aqui, ó, Rokhma, Cristo cósmico e manifestado. É o filho do homem, né? Quem é o homem? É Tiferet que formou a Merkaba, ou a Merkaba. Então, o homem, que é o homem consciente, que está na esfera ali de Tiferet, que encarnou o Cristo cósmico, né? O Cristo cósmico, ele é imanifestado. Ele é imanifestado, ele é considerado o filho do homem, né? Porque depende de nós criar as condições para que ele venha e seja encarnado, né? Através aí, a gente viu, do ventre, né? Do ventre da sua divina mãe, que isso aí, né, a gente, né, no drama cósmico, né, e por exemplo, na história de Jesus, a gente vê a Virgem Maria, né, que concebeu Jesus através, né, do Espírito Santo. Então, isso aí a gente está falando de tudo que acontece dentro de nós mesmos, né? Então, de uma forma, o Cristo, ele vira nosso filho, né? Porque depende de nós gerá-lo e trazê-lo à luz. E fala que esse homem, né, que aqui está entre aspas, porque a gente não está falando de todos os homens em geral. Piscis Sophia eu acho interessante, porque nesse livro, né, ele se refere ao homem como um animal intelectualizado, uma coisa assim, né? Eu não lembro exatamente as palavras que Samael usa, mas o que ele fala é que assim, não é todo... Ele não descreve o homem, né, consciente da mesma forma como ele descreve o homem inconsciente, que formou a Merkaba. Aqui eu não vou falar sobre a Merkaba, né? Imagino que se você está me ouvindo, você deve saber um pouco sobre a Merkaba, mas é o nosso veículo de luz, né? Bom, quando um homem assimila a substância Cristo no físico, no psicológico e no espiritual, cristifica-se, transformando-se em Cristo, converte-se em um Cristo vivente. Então, aqui está falando, né, sobre isso, sobre assimilar a substância Cristo no físico, no psicológico e no espiritual. E quando a gente faz isso, nós nos cristificamos, nós nos transformamos em Cristo, nós nos convertemos em um Cristo vivente. Eu tenho aí um background de muitos anos dentro da religião cristã, né? Eu cresci na igreja católica e vivi muitos anos na igreja evangélica, e algo que na igreja evangélica era muito dito, né, era que não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim, né, e era aquela questão do nascer de novo, e que estava relacionado ao batismo, mas que nós seríamos um novo homem após o batismo, encarnando Jesus, né, trazendo o Espírito Santo para dentro de nós, e que não seríamos mais nós agindo, mas Cristo através de nós.
Então, isso aqui, para mim, se liga muito bem, né? Essa ideia se liga muito bem com essa ideia aqui que a gente está vendo aqui, né? De manifestar o Cristo através de nós. Que então o Cristo cósmico é essa força, né? E aqui fala que todos os eventos críticos são acompanhados por grandes terremotos e tribulações. O que eu entendo, aí relacionando um pouco com o tarô, é aquele momento, ou o momento torre, ou o momento julgamento, né? Em que pode ser uma mudança muito grande nas circunstâncias da vida, né? Que ele vem, então, com muita força. E isso pode balançar as estruturas ao nosso redor, né, que seria esse evento torre, quanto também, né, e talvez ao mesmo tempo, tem essa questão do julgamento ali, que eu entendo a carta do julgamento muito como esse terremoto mais interno, que é muito relacionado a crenças e momentos, né, da nossa vida. Então, ele também vem para trazer esse abalo interno, né, em que a gente é levado a questionar muitas coisas e mudar muitas coisas. E muito está dentro, muito a gente vive de acordo com a nossa própria vontade, porque se a gente chega nesse momento da encarnação do Cristo cósmico, é porque a gente já passou por diversas coisas, né, até chegar nesse momento. Tanto é que fala que é o iniciado, né, que faz isso, né, que dá a luz no corpo, né, que a Divina Mãe dá a luz no corpo do iniciado, né, a Jesus, né, o Jesus Cristo íntimo ou Jesus Cristo secreto, né. Então, né, assim, os eventos críticos são terrivelmente revolucionários. O que eu noto, né? O que eu noto na minha vida e o que eu noto na vida das pessoas que estão ao meu redor, que vivem uma caminhada espiritual e que fazem essa entrega, né? Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, ou se abrem a receber essa energia, parece que a gente perde, né, um tanto do controle das nossas vidas realmente, né? A gente entra aí no fluxo do tal e muitas coisas acontecem para que eu acho que o curso do nosso tal, né, o curso do nosso rio seja restabelecido. Por isso que aqui fala que os eventos crísticos são terrivelmente revolucionários. A gente pode pensar nisso numa grande escala mundial e tal, mas assim, aqui a gente está falando daquilo que acontece dentro de nós, né? Dentro de nós e ao redor de nós, porque assim como dentro fora, assim como fora dentro, então aqui a gente está falando da nossa vida mais pessoal mesmo, né? Da nossa caminhada mais individual. Bom, deixa eu voltar lá, né? Então, aí a gente falou sobre o Cristo cósmico, né? O que é o Cristo cósmico, que, né, também é descrito como Cristo íntimo universal, e que é essa força cósmica. E agora vamos falar um pouco sobre o Cristo íntimo, né? Então, o Cristo íntimo particular, que é Tiferet, a figura do Jesus humanizado. Se trata da formação dos corpos existenciais superiores, que ocorre quando o fogo sagrado chegou à parte superior do cérebro, na quinta iniciação dos mistérios maiores. E refere-se ao homem terreno, que criou os corpos físico, etérico, mental, astral e causal, ou da vontade consciente. Então, aqui, só nesse pequeno parágrafo, a gente tem um monte de coisas, né? Então, aqui o que ele diz, né, nesse estudo, aqui não é o texto de Samael, tá? É do estudo que eu fiz, que então o Cristo íntimo particular, né, dessa série de Tiferet, ele é a figura do Jesus humanizado, e que está relacionado com a formação dos corpos existenciais superiores, que ocorre quando o fogo sagrado chegou à parte superior do cérebro, na quinta iniciação dos mistérios maiores. Eu não vou saber te dizer agora sobre a quinta iniciação dos mistérios maiores, porque eu comecei um estudo agora sobre as iniciações,
tá? Que eu escrevi aqui, que são 9 iniciações de mistérios menores, 9 iniciações de mistérios menores e são 5 de mistérios maiores. Então, quer dizer que se é a 5ª iniciação dos mistérios maiores, quer dizer que é a última iniciação, né? E fala sobre o fogo sagrado que chegou à parte superior do cérebro. O fogo sagrado que chega à parte superior do cérebro é a energia de Kundalini que sobe, né? Energia de Kundalini. Não sei se você me ouvindo já teve a experiência do despertar da Kundalini, né? Mas se você teve, né? E se você não teve também, vou compartilhar um pouquinho da minha experiência com o despertar da Kundalini brevemente, né? E aqui ligar com uma outra parte do texto de Samael, em que ele fala que os reis do fogo sexual trabalham com paciência na grande obra, né? E muito se fala aqui, né? Dentro de Piscis Sophia, sobre a relação do sexo com as iniciações, né? E a relação do sexo, do fogo sexual e do trabalho no 6º mistério, né? Que está relacionado, né? Tanto o 6º quanto o mistério 15, que o 6º está relacionado ali com a carta dos amantes, né? E o mistério 15, que é a carta do diabo, né? Então, agora eu tô olhando aqui, acho que eu não vou conseguir, deixa eu ver se eu consigo achar no texto, porque muito se fala, né, sobre como é necessário, né? Aqui, ó. Ele diz aqui na página 25, no capítulo 2. A chave de Lúcifer é o arcano AZF, a força sexual. É inquestionável que o poder criador do Logos está nos órgãos sexuais. E ele fala, né, também sobre o grande laboratório do universo. E diz... Lúcifer, Bafômeto, outorga-nos o impulso sexual mediante o qual é possível a realização da grande obra. Transmutação sexual é fundamental para a cristificação. Aqueles que aprendem a usar inteligentemente o impulso sexual podem realizar a grande obra. Portanto, a ascensão do Cristo íntimo em nós torna-se absolutamente possível quando se compreende o mistério 15, que é o mesmo mistério de Lúcifer Bafômeto, que isso aqui está na página 27, capítulo 3. Né? Então, agora eu não vou descrever, né, discorrer muito sobre isso, né, mas aqui o que mais fala página 29, ainda capítulo 3. Se controlarmos o impulso sexual e transmutarmos o esperma sagrado, ascendemos de grau em grau. Todo o trabalho da grande obra é realizado na 9ª esfera. A 9ª esfera é o sexo. Então, e aqui fala, né? Aqueles que derramam vasos de Hermes fracassam na grande obra que tem a ver com o orgasmo. E é por isso que Por isso que existe muito essa questão do celibato, né? Ou do não orgasmo, né? De não chegar ali ao final do prazer. O celibato, ele não seria aqui, de acordo com esse texto gnóstico, né? Ele não seria suportado, né? Ele não é algo que é ideal, porque se ele fala que a gente tem que trabalhar na esfera do sexo e que a gente tem que aprender a trabalhar com esse impulso sexual, né, que vem ali da carta 15, que é do diabo, e que se você tem uma instrução aí religiosa dentro da Bíblia e tal, o diabo, né, é uma coisa muito horrível, mas o que ele diz é que essa energia, né, que Lúcifer, Bafômeto, né, ele nos dá esse impulso sexual, que é muitas vezes considerado aqui, né, por muitas pessoas como um tabu, ou como um erro, como uma coisa errada e tal, e muito reprimido, mas que ele não é, né, e que é necessário esse impulso sexual, esse fogo sexual, para que a gente possa ascender e que a gente possa nos cristificar. Então,
Eu estou falando disso porque o fogo sagrado que chega às partes superiores do cérebro, né, que é o despertar da Kundalini, tem muito a ver com essa questão sexual. Esse fogo sagrado é o fogo, né, também sexual. E que depende muito desse nosso trabalho, porque ele fala, os reis do fogo sexual trabalham com paciência na grande obra, né? E que o Cristo íntimo instrui a mente e o coração. Então, nós somos instruídos interiormente a como trabalhar com essas questões nas nossas vidas, né? Pode existir momentos na sua vida em que você se sentiu inclinado ao celibato, em que você talvez tenha, assim, feito sexo também ao mesmo, né, do outro lado da moeda, assim, e sem nenhum tipo de assim, controle, né, e tal. E o que eu aprendi aí com o Tantra, né, e foi através dessas práticas de Tantra que eu tive o meu despertar da Kundalini, é que o sexo, né, o impulso sexual, ele não é errado, ele não deve ser julgado como tal, né, que é muito importante que a gente acenda esse fogo. Então, assim, né, falando mais cruamente, viver com tesão é muito importante para que a gente possa trabalhar na grande obra, né, então é muito importante que o nosso fogo esteja aceso e que a gente sinta, né, aí falando mais dos nossos chakras mais básicos, né, porque a Kundalini, ela parte do chakra base, né, e vai subindo, e é como se a gente trabalhando no sexo, é como se a gente ali, né, porque o sexo ele está relacionado ao primeiro chakra, né, o chakra base, e o chakra sacral, então é como se ali a gente acendesse um fogo, uma candeira, né, uma candeia que faz com que a Kundalini suba. Então é muito importante o trabalho, né, não só assim com o sexo, o tesão, mas o cuidado com o próprio corpo, né, o cuidado com o corpo físico é muito importante, aquilo que a gente come, com quem a gente se relaciona, como a gente se alimenta, tanto com o que a gente, assim, de consumo, não só de comida, eu digo, mas assim, de conteúdo que a gente alimenta a nossa mente, o nosso coração e tudo mais, né, as pessoas com quem a gente convive, quem a gente deixa tocar a gente, né, com quem a gente estabelece conexões, ou com quais coisas e tal, né, para que a gente tenha esse corpo mais purificado, onde a Kundalini pode ser despertada e subir. A gente pode conversar mais sobre isso num outro dia, né? Sobre essa questão da Kundalini, mas assim, o que eu posso dizer é esse cuidado todo e que é muito relacionado aí, né? Por Samael e outras linhas, né? Que falam sobre o trabalho sexual, né? Sobre a magia sexual, sobre a questão do não derramar. Então, é do não chegar ao êxtase, né? Ou cruamente não gozar. Então, nisso você pode ativar as suas energias sexuais, mas você pausa antes que o clímax ocorra e você trabalha na respiração através do canal aqui da coluna, levando essa energia de baixo até o alto, né? Até chegar aqui na nossa coroa e até ultrapassar a nossa cabeça. Então, isso é o que né, aqui o que a gente estava falando do fogo sagrado que chegou à parte superior do cérebro, que, segundo Samael, é a quinta iniciação dos mistérios maiores. Então, eu ainda não estudei, né, mas como parece ser a última, se for numa questão lógica, assim, é uma super alta iniciação, né? E que, segundo ele não, desculpa, isso aqui é um outro estudo que eu fiz, né? Não foi Samael que falou. Que se trata da formação dos corpos existenciais superiores. Os corpos existenciais superiores, deixa eu fazer uma pesquisa rapidinho aqui, para eu poder dizer para vocês os nomes, né? Dos corpos existenciais superiores. Quais são? Eu acredito que sejam 5, mas aí depende muito, né, da crença, da linha de pensamento. Porque, assim, né, os 7 planos de existência, corpos existem. Aqui não, 7 corpos
Deixa eu ver. Bom, eu estava gravando e aí deu o meu gravador aqui parou de gravar. Então, assim, eu estava numa pesquisa, né, dos corpos existenciais superiores e eu acabei continuando falando aqui sem saber que eu não estava sendo gravada. Mas, assim, os corpos existenciais superiores e os corpos, né, mais aqui que fala os corpos físico, etérico, mental, astral e causal. Aí, se você está me ouvindo e se você tem um conhecimento maior sobre isso, né, esteja livre para compartilhar os seus pensamentos aí nos comentários. Mas na minha cabeça, o que eu entendo, e eu posso estar errada, tá, é que os corpos, né, o físico, etérico, mental, tal, para mim ele parece mais assim algo mais horizontal no sentido do campo áurico. E os corpos existenciais superiores é mais no vertical, né, nessa ideia de ascensão, né, que até aí eu falando sobre isso me dá aquela ideia da cruz, né, então, que, né, e fala, né, que a gente não tem ideia da largura, do comprimento, tal, do amor de Deus, então pode ser isso, né, que a gente vai se expandindo, a gente vai crescendo para o lado, aumentando o nosso campo áurico, aumentando o nosso campo, e ao mesmo tempo que a gente vai ascendendo e vai construindo esses corpos superiores, né? E nos corpos superiores, a gente cria essa questão dessa conexão, né, com o divino, né? Então, tanto a gente se eleva, quanto a gente prepara o caminho para que a energia descenda, né? Para que ela seja encarnada, né? E aí Jesus fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente pensa que o caminho é você estar dedicado a uma religião, quando na verdade é muito mais sutil que isso, né? Então, aqui fala, né, que quando o fogo sagrado chega à parte superior do cérebro, é que a gente tem, de fato, a formação desses corpos existenciais superiores. Então, o despertar da Kundalini é peça-chave para que haja essa possibilidade, né, da encarnação do Cristo cósmico, que o Cristo cósmico se torne o Cristo íntimo, que a gente possa ser cristificado. E também, né, se a gente parar para pensar um pouco nesse sentido de horizontal e vertical, pode estar muito relacionado aí à nossa Merkaba, né, que tem esse formato né, não são, num sentido mais plano, é como se fossem dois triângulos, né, um apontando para cima e um apontando para baixo, que giram, então tem também essa ideia, né, do lado, cima e baixo e tal. Bom, vamos lá. Continuando aqui a leitura. O homem celestial, filho do homem, o salvador, o segundo logos humanizado, que a gente estava falando lá, né, que então é o Cristo cósmico, né, em Rockma, vem quando tem de cumprir uma missão específica sobre a Terra. Então, o homem celestial é o Cristo cósmico. O homem terreno é o Cristo íntimo, né, encarnado. Então, o que está dizendo aqui é que o Cristo cósmico, né, ele vem quando ele tem uma missão específica para cumprir na Terra, que é o caso, né, dessas pessoas que a gente falou aqui, né, Jesus, Buda, né, o Hermes, Trimegisto. Então, o Cristo cósmico, ele veio e se revelou através dessas pessoas, né, porque tinha uma missão. Tiferet é a alma humana, o corpo causal. A alma divina é Gebura, é a alma que sofre. Aqui eu não vou entrar. Gebura, né, se você por acaso é praticante de Magnified Healing como eu, fala muito essa palavra, né? Magnified Healing é uma técnica de ascensão e cura, em que a gente trabalha com Gebura na parte da conexão do sistema nervoso. Então, para mim, eu entendo que é como se a gente estivesse chamando a nossa alma divina para a encarnação do corpo, né? Que é a alma que sofre, porque a nossa alma divina é a que tem consciência, né, real do plano e do nosso caminho a seguir,
mas que não tem o controle sobre as nossas ações aqui enquanto pessoas encarnadas, com todas as questões do nosso ego e desses, né, problemas psicológicos, né, que Samael se refere tanto. Então, aqui ele fala, o corpo causal é o veículo de Tiferet, por onde ocorre sua manifestação. Né? O casamento da alma divina com a alma humana refere-se à união de Gebura com Tiferet. Gebura e Tiferet são as almas gêmeas dentro de nós mesmos, ainda que não as tenhamos encarnado. Que aqui ele diz, né, que a alma divina é feminina e a alma humana é masculina. Então tem muito a ver com ali, né, a carta dos amantes, em que temos um homem e uma mulher, e muitas vezes a gente pensa que tudo tem a ver assim com uma outra pessoa, né? Mas no processo de autoconhecimento, de trabalho conosco mesmo, né, e da busca pela totalidade, o que a gente entende é que existem essas duas partes, pelo menos, né, dentro de nós, e que a gente tem que usá-las juntamente, né? A gente tem que aprender a integrá-las, na verdade. Né, e até o nosso cérebro, a gente tem o lado feminino e o lado masculino, né? A gente tem os hemisférios do cérebro, e aqui fala que são as almas gêmeas, né? E muito dentro da espiritualidade é falado também sobre as chamas gêmeas, né? A chama gêmea, que é a alma, que ela é dividida em duas, e que num processo de ascensão a gente se encontra com a nossa chama gêmea, né? E que para criar essa totalidade na alma. Segundo esse estudo aqui, isso acontece dentro de nós mesmos, né? Que é a alma divina com a alma humana. Então, a gente traz a nossa alma divina para dentro do nosso corpo. Segundo o Peixe Sofia, aí mais para frente, né? O que ele fala é que todo defeito psicológico, né, que toda crença limitante, toda questão de problema que a gente tem comportamental e tudo mais, que né, aí vem de longos de anos de vida e tudo mais, que cada defeito psicológico nosso engarrafa uma parte da nossa essência e da nossa alma. Né? E toda vez que a gente consegue derrotar um desses defeitos, aquela essência ela é liberada e ela é integrada no nosso ser, e a gente vai se encarnando mais e mais. Então a gente vai encarnando a nossa alma divina cada vez mais, e entendo que a nossa alma humana também, né? Toda vez que a gente faz esse processo dessa cristificação, na verdade, né? A gente vai cada vez mais se conectando com nós mesmos e liberando parte de nós, né? Que muitas pessoas falam também sobre essa questão do trazer da alma, né? Chamar partes nossas que estão fora para nós mesmos, né? E tal. Mas isso aqui, o que Samael fala, que esse é um processo que ele é feito através dessa luta, desse padecimento interno, que tem muito a ver também com a elevação da Kundalini, né? E que a alma que sofre, né, é a alma que clama pela luz. Então, Gebura, que ele fala que é a alma divina, é a alma que olha, né, que está lá embaixo, que está vivendo um momento de escuridão, sofrimento e tristeza, se sente aprisionada, e ela olha para cima e ela clama pela luz de Deus, do ancião dos dias, e pede, me salva, né? Então é aí que começa esse processo da subida da Kundalini também, né? Que passa por esse processo de ascensão. E aí a gente vai, né, e até na Kundalini, a gente vê duas serpentes, né, que também tem a ver aí com esses dois lados, né, o humano, o feminino e o masculino. Aí, continua o estudo aqui, né? Uma fração de Tiferet encarnada é chamada de essência e está aprisionada no ego, nos defeitos psicológicos. A essência é a matéria-prima necessária para fabricar a alma e precisa passar pela nona esfera do tantrismo sexual para que sofra transformações até converter-se em semente, depois em embrião, que se desenvolve para a flor áurea, estabelecendo o centro permanente da consciência.
Então aí, né, isso que eu estava acabando de falar, né, que a essência que fica aprisionada no ego, nos defeitos psicológicos, e conforme a gente trabalha aí no tantrismo sexual, que a gente trabalha com esse fogo sexual, com o intuito da libertação, né, e a gente usa essa energia, trabalha com ela, nós salvamos aqui dentro de nós e depois a gente eleva pelo nosso canal principal até o cérebro, né? Quando a gente vai fazendo isso, a gente vai sendo libertado desses defeitos psicológicos e a gente vai desaprisionando, né? A gente vai libertando partes da nossa essência, né? Que vai até estabelecer o centro permanente da consciência. Então, que tem a ver com o despertar. Quanto mais a gente libera da nossa própria essência, mais a gente fica desperto dentro de nós, até a gente estabelecer esse centro permanente da consciência. Chega um momento em que a gente está desperto o suficiente para nunca mais voltar a dormir, né? Na região de Tiferet está o pano de Verônica, a vontade de Cristo. É o mundo da vontade manifesta, onde somente se faz a vontade do Pai, a vontade consciente. Para isso, é preciso criar o corpo da vontade consciente, o corpo causal, que uma vez fabricado, nos convertemos em 2 vezes nascido. Então, aqui é o plano, né, é o mundo da vontade manifesta, onde somente se faz a vontade do Pai. Então, aí, né, nesse sentido da vontade consciente e da vontade do Pai, é esse momento, né, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, não sou mais eu quem ajo, é Jesus, é Deus, é Cristo que age em mim. Então, a partir de agora, as minhas atitudes, as minhas vontades, os meus desejos e, né, tudo que eu vivo está vindo de um ponto de vista mais elevado, que tem a ver aí com a vontade do Pai, que está ligada com o caminho da alma, né? Com o caminho da nossa alma, com o nosso nó do norte, com esse propósito que o Cristo cósmico vem manifestar através de nós. E aí que fala, né, que nós nos convertemos em 2 vezes nascido, que é essa questão do despertar, né? A gente nasce uma vez como pessoas, né, como esse animal intelectual que Samael fala, e depois a gente nasce outra vez como esse homem terreno mesmo, que tem o Cristo íntimo dentro de nós, que tem a ver, que tem a ver com o despertar mesmo da consciência dentro de nós. É quando nós parece que nós de fato abrimos os olhos dentro de nós mesmos, né? E a gente vê as coisas de uma maneira diferente. Isso quer ser 2 vezes nascido. Tiferet é o rosto visível de Keter e a sua manifestação material representada no universo pelo Sol. É o centro de harmonia, já que todos os caminhos levam a ele e dele saem todos os centros de vida. Isso aí está relacionado então ali com a árvore da vida. Te convido a olhar uma árvore da vida e ver onde está, né, a esfera de Tiferet, como todos os caminhos levam a ele e dele saem todos os centros de vida. Então, ele está conectado com tudo. É o rosto visível de Keter. Keter é o ancião dos dias, é Deus, o primeiro mistério, né? Então, se não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, eu sou o rosto visível de Keter, né? Eu sou a manifestação do Cristo cósmico, né? Nós, né, como pessoas que estamos na esfera de Tiferet, é isso que nós passamos a ser, né? É nessa instância solar que se estabelece a consciência do homem, já que centraliza todas as experiências provenientes da coluna do rigor da esquerda e da graça da direita, infundindo em nós a ideia de equilíbrio entre a necessidade da lei e da graça divina. Então, aí, mais uma vez, a gente está falando sobre a árvore da vida, né? Da coluna da direita, da esquerda, que é o rigor, e da graça, que é a direita. E já que o Tiferet está no centro, né? É o centro de harmonia. Então, a gente já viveu várias experiências, né? Já lidamos com o rigor e já lidamos com a graça. E agora, em Tiferet, nós temos o equilíbrio entre a necessidade da lei e da graça divina,
né? É onde se situa a nossa consciência e é a sede da nossa alma. É nesse momento realmente, de fato, que estamos despertos, né? E que a nossa consciência está encarnada, né? E que a nossa alma, né, que passou por esse processo de casamento entre a divina e a humana, está presente de fato, né? Podemos utilizar as forças centralizadoras de Tiferet, que expressa a vontade crística e permite combinar harmoniosamente o espírito espiritual, o impulso, e permite combinar harmoniosamente o impulso espiritual da direita com a necessidade material da esquerda. Então, Tiferet tem forças centralizadoras, né, que expressa essa vontade crística e nos permite usar tanto esse impulso espiritual que a gente sente, né, quando a gente está nesse caminho, a gente sente o impulso espiritual, o direcionamento, né, e tal, com a necessidade material, porque por mais que nós sejamos seres espirituais tendo uma experiência aqui, nós temos que viver nesse contexto material, né, e terreno. Então, nós temos a necessidade material. Então, em Tiferet é onde nós conseguimos centralizar, a gente consegue ter harmonia entre aquilo que a gente sente que a gente tem que fazer e com aquilo que a gente precisa fazer, né? Para viver, para sobreviver e tudo mais. Então, ele diz, né, aqui, a vontade de Keter põe algo em movimento, que aí é de Deus, né? A vontade de Deus põe algo em movimento, que é esse impulso espiritual. E a vontade de Tiferet opera sobre as emoções, transmutando-as e permitindo sua superação, abrindo a porta da razão em nosso comportamento diário. Então, Tiferet, como ele é o centro estabilizador, é o centro de harmonia, né, que já viveu por várias coisas e pega todas essas experiências, né, e tem essa visão mais elevada, já é o homem consciente que já abriu os olhos e já vê as coisas de uma outra perspectiva, tendo o impulso espiritual, sentindo esse direcionamento ali que vem, né, das esferas superiores, né, ele opera sobre as emoções. Então, transmutando-as e permitindo sua superação. Então, aquele trabalho, mas no homem terreno, no corpo, na mente, né? Lidando com as crenças limitantes, lidando com traumas, lidando com pensamentos negativos, contrários, tudo aquilo que pode nos impedir de viver essa vontade crística, né? Então, é aquele momento em que a gente tem uma ideia do plano, né, do que a gente tem que fazer, e a gente entra em combate, né, num embate conosco mesmos, com o nosso ser mais material e presente, essa personalidade, né, que a gente desenvolveu ao longo dos anos e que como a gente se apresenta, e o que a gente viveu, o nosso subconsciente, as nossas ideias e tal, hábitos, comportamentos. E aí é nessa esfera de Tiferet que a gente consegue, então, pegar o plano e falar, ok, é assim que eu vou executar. Só que eu não vou conseguir executá-lo se eu não trabalhar primeiro naquele outro ponto que podem bloquear e bloqueiam, né, geram obstáculos para que eu viva essa vontade, né, que a vontade crística seja expressa. E abrindo a porta da razão em nosso comportamento diário. Então, é quando a gente começa a se enxergar mais claramente, né? E começa a efetuar mudanças reais, né? Nos nossos comportamentos. E aí a gente tem diversas ferramentas, né? Para fazer isso, como né, usar a lei da atração, mas no sentido de... E aí tem várias que a gente pode conversar, né? Vou citar algumas como afirmações, reprogramação do subconsciente, tem tantos tipos diferentes de cura, meditação, yoga, né? O próprio tantrismo sexual, por exemplo, manter um diário e escrever e, né? E outras muitas assim, né? Mas então a gente consegue fazer isso, né? Aqui né, ele fala em Pisci Sofia, né? O espírito é forte, porém a carne é fraca. Não vos deixeis cair em tentação, né? Então,
o que acontece é, né, que o espírito é forte, né? A gente tem esse plano espiritual, o impulso espiritual que é muito forte e quando a gente recebe é muito difícil de se libertar dele, entre aspas, né? Como a gente não quer de verdade, mas às vezes a gente até quer, né? Mas a carne é fraca, então assim, quando a gente sabe que a gente tem algo para cumprir, a nossa carne, ela pode ser o grande obstáculo, né? Por conta dessas crenças limitantes, por conta de traumas, de comportamentos tóxicos e tal, que não nos conduzem realmente ao cumprimento daquilo que a gente tem que viver. Então, é em Tiferet que a gente tem essa força, né? Porque é onde o Cristo cósmico vem e está dentro de nós. Então a gente tem essa força que ela é muito maior do que a nossa força sozinho, né? Por isso que é maior aquele que está em mim do que aquele que no mundo está, né? Eu sou fraco, mas com Deus eu sou forte. Então quando a gente chega nesse momento em que a gente tem dentro de nós, né, a gente libertou muito da nossa própria essência e a gente fez esse processo de encarnar o Cristo cósmico e nos tornar o Cristo íntimo, né, é quando a gente realmente consegue trabalhar, né, sobre nós mesmos. E a gente vê muito aquela metáfora do vaso nas mãos do oleiro, né? E nesse sentido, nós somos o vaso e nós somos o oleiro, né? Porque é nós mesmos que vamos fazer a reforma em nós mesmos, né? Mas auxiliados e guiados e impulsionados por essa força cósmica maior e mais forte que está dentro de nós. E por isso que a gente consegue, de fato, efetuar as mudanças necessárias para o cumprimento do nosso objetivo, né? E eu tô quase terminando, tá? Essa parte de Tiferet que eu quero ler. Faltam 2 páginas, tá? Vamos lá. Eu sei que tá longo, né? Mas vou chegar ao final. Então, qual é o objetivo? O objetivo é elevar a consciência pelo caminho da flecha, pelo pilar central, o caminho da consciência, elevando-se de Yesod, que é o corpo vital, etérico, o fundamento do terceiro logos, né? Até Tiferet, que é o centro doador de iluminação, a introdução da mente em um modo de consciência mais elevado do que aquele acostumado pela experiência sensorial, né? Eu fiz um parágrafo aqui falando sobre Yesod, né? Que está lá embaixo. Aqui o que fala, que é interessante, que eu só vou fazer esse parágrafo, é que é graças a Yesod, Yesod é o centro responsável por cristalizar e objetivar os impulsos provenientes dos outros centros, transformando-os em atos, projetando a consciência de cima para baixo. Graças a Yesod, tudo que está em nosso interior se objetifica. Yesod é o projetor, por isso é preciso exercer um controle consciente sobre a produção de imagens. É também o centro produtor de sonhos, regido pela Lua, e nada acontece no mundo sem a atividade fecundadora da Lua. Yesod projeta a consciência superior para baixo, dando aso ao ato físico, e em direção oposta, centraliza os conhecimentos obtidos por nossas ações no mundo físico para vertê-las para a consciência superior em Tiferet. Yesod é o centro através do qual todos os impulsos interiores se exteriorizam e se objetificam. Então, aí que começa essa questão do caminho da consciência, né? Começa ali de baixo. E essa questão da projeção eu quis falar porque, né, a gente fala como dentro, fora, assim como fora, dentro. Então, Yesod tem esse papel de projetar as imagens que estão dentro da gente, né? E projeta tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. E o caminho é levar, então, a consciência dessa parte mais inferior em Yesod, né, até Tiferet, que é o centro doador de iluminação, que é quando a gente tem a mente nesse modo de consciência mais elevada do que aquela acostumada com a experiência sensorial. Né? Então, o Yesod é mais sensorial, né? Trabalha com essa questão da projeção, é o centro onde os sonhos são criados e tem a ver com essa questão dessa interação nossa com o universo ao nosso redor,
que é aquilo que está na sua mente e no seu coração é aquilo que você vai experienciar na realidade, né? Mas nesse momento a gente não tem tanta consciência ainda e tanto controle sobre essas imagens. E conforme a nossa consciência vai elevando, né, até chegar ali em Tiferet, é onde a gente tem essa iluminação, né, o despertar, a iluminação da consciência, que é quando a gente tem uma visão mais elevada, né? Para que a luz não segue com o seu brilho, o que vem aos processos cognitivos são os reflexos da luz, como um relâmpago de iluminação, já que a mente não tem como acessar essa dimensão. Então, a mente ela não consegue acessar essa dimensão total da iluminação, né? A nossa mente racional, a nossa mente física aqui, ela é limitada em relação àquilo que ela consegue de fato perceber, por isso que a gente usa a meditação e outras formas, né, para acessar a mente subconsciente e essa mente mais elevada. Mas o que diz é que na mente, né, a gente tem esse reflexo da luz, que funciona como um relâmpago da iluminação, que por mais breve que seja, é capaz de convencer-nos da realidade da existência suprafísica, embora insuficiente para ensinar-nos algo sobre sua natureza. Então, o que para mim, né, eu entendo sobre essa fala é que é como se fosse aquele... então, um relâmpago, né, que ele é muito rápido, mas normalmente quando a gente vê um relâmpago, né, ele é marcante. Se a gente vê um relâmpago, por mais rápido que seja, é algo que nos chama atenção. Então, se isso dentro da nossa mente acontece, a gente tem um relâmpago, a gente tem esse reflexo da luz, por mais breve que seja, essa sensação, ela convence a nossa mente racional de que existe algo a mais. Porque a nossa mente racional, ela é muito... Ela é racional, né? Ela quer encontrar razões e maneiras de explicar todas as coisas, e muitas coisas nesse sentido espiritual não são explicáveis racionalmente, por mais que a gente busque entender na metafísica, na física quântica, na física e tudo mais, muita coisa é mistério mesmo e não é explicado. Então, esse relâmpago que vem na nossa consciência, ele é um relâmpago que ele é tão forte que por mais breve que ele seja, ele convence a nossa mente racional de que existe algo a mais. Então, acaba abrindo a nossa consciência, estendendo um pouco mais o caminho da nossa mente e da nossa consciência para que a gente aceite, né? Outras coisas, por mais que a gente ainda não seja ensinado, não as entenda, né, e tudo mais. É só uma luz mesmo que dá ali dentro e que nos marca, né? Então, em Tiferet ocorre a encarnação. É nessa esfera que se encontram os mistérios da crucificação e os deuses sacrificados. O termo sacrifício refere-se à transformação de uma força ou energia em uma forma diferente, já que não existe destruição de uma força apenas da forma. Assim, quando é efetuado um sacrifício, transformamos uma força estática em energia, que poderá converter-se em outra forma qualquer ou permanecer solta indefinitivamente até que seja aprisionada novamente. Então aqui, né, se a gente pensa no sacrifício, a gente pode pensar aí no sacrifício de Jesus, na encarnação e tudo mais. Muitas vezes o jejum é um sacrifício, muitas vezes a gente faz uma promessa, né, ou dentro ali do tantrismo sexual, o sacrifício pode ser o não orgasmo. Né? E o que fala é que o sacrifício, né, ele transforma a força, a forma estática, a gente pode falar dessa nossa essência engarrafada, aprisionada, em energia, né, que pode se converter em outra forma ou permanecer solta indefinitivamente até ser aprisionada novamente. Então, através desse processo, né, dessa elevação, a gente vai transformando essas formas que estão estáticas, que estão presas, que funcionam como obstáculos dentro de nós mesmos, em energias que podem ser transformadas em outras coisas, através de um processo de transmutação ou de lei da atração, né, o trabalho do foco na consciência para aquilo que você quer, do seu objetivo e tudo mais.
Então, como as forças não são destruídas, né, aquele negócio, toda vez que você liberta uma parte da sua essência, ela pode ser, ela é encarnada, né, e ela pode ser transformada também, essas energias podem ser transformadas em outras coisas. Então, você pode transformar, por exemplo, um bloqueio para abundância em abundância, né? Você pode transformar uma falta de amor em amor. E você pode ir, eu vou transformar esse trauma que eu vivi, eu vou libertar toda essa energia agora, ela tá sem forma e eu posso transformá-la em algo, né, beneficial para mim, né? Em Tiferet, Deus se manifesta na forma e habita entre nós por intermédio da consciência humana, e vemos o Pai pelo Filho. A função de Tiferet é estabilizar a forma para que essa seja equilibrada com vistas à manifestação, por isso atua como mediador ou redentor central de forças. Somente quando a forma está equilibrada, perfeitamente Deus se manifesta, eis que compete ao Filho fazer a vontade do Pai, ou seja, preparar a forma para a sua manifestação, chegar à maturidade e tornar-se o Redentor. Então, né, a gente pode aqui falar sobre a manifestação de coisas que a gente quer, né, Opa, espera aí, só um minuto. Olá, voltei, desculpa. Eu sei que vocês não passam, para você não passou nenhum tempo, né, mas a minha máquina, não sei se você ouviu o barulho, a minha máquina de lavar roupa, eu tô lavando o meu edredom da minha cama, que meu gatinho fez o favor de fazer xixi perto dele ou nele, etc. E aí começou a fazer um barulho muito forte, muito alto. Mas enfim, aqui a gente pode falar da manifestação tanto de objetivo, do propósito, né? Ou manifestações mais ligadas às nossas necessidades materiais, em que a gente, né, pode, através da lei da atração e do foco e tal, trabalhar, né, para que isso aconteça, para que seja manifestado de verdade. Ou aí a gente também pode estar falando dessa forma, equilibrada perfeitamente. Na verdade, a gente está falando sobre a questão dos corpos existenciais superiores, nossos corpos físico, etérico e tal, e da possibilidade da manifestação de Deus através de nós, né, para que o propósito seja cumprido. Então, né, vou chegando aqui ao fim, né, desse estudo, para concluir, né, uma parte aqui. Então a gente falou sobre, né, essa encarnação e tudo mais, agora a gente chegou a falar em Deus, né, no que diz aqui: o Senhor, o ancião dos dias, não oculta nada aos que verdadeiramente estão despertos e instrui-nos secretamente. O Senhor se projeta do mundo causal até o mundo físico. O Senhor manifestado atua nas regiões da mente. Ele resplandece no corpo astral daquele que o encarnou. Ele entra no corpo físico para viver como um homem entre os homens, né? Que então, aí a gente está falando sobre, né? Não sou eu mais quem vive, mas é Deus quem vive em mim, né? E sobre essa questão de nada, né? Nada estar oculto, né, aos que verdadeiramente estão despertos. Então, quando a gente realmente desperta a nossa consciência e a gente está vivendo nessa esfera, nada está oculto, né? É lógico que a gente não tem acesso imediato a todos os segredos, mas nós somos instruídos internamente, secretamente. Então, conforme a gente vai buscando, né, que é seguindo o coelho, né, e indo pelo nosso caminho, a gente vai descobrindo as respostas, e muito acontece internamente, secretamente. Pode ser em forma de símbolos, sincronicidades, tudo mais que a gente experiencia no mundo físico, como pode ser, né, aquilo que a gente vive dentro da gente, né, com uns saberes, né, inexplicáveis, e sensações, esses impulsos espirituais que nós temos e tudo mais. E a gente vai caminhando assim, né? Dessa forma. Então, assim, é basicamente isso, né? Essa primeira parte aqui, que eu fiquei muito tentando entender esse sexto mistério, né?
E porque aqui fala: a alma, o sexo, a tentação, a queda e a regeneração encontram-se ocultos no sexto mistério. É isso que fala Samael. Então, ele fala: no primeiro espaço está a ancião dos dias, o pai que está oculto. No segundo espaço está a natureza, explicável somente com o sexto mistério. Então, o sexto mistério tá aí, né? Tiferet, essa esfera, né? Em que a gente falou aqui, em que tudo isso é possível, né? Bom, esse foi meu estudo dessa primeira parte de Piscis Sophia. Quero falar para vocês brevemente, né, que eu li Piscis Sophia até quase o final, né, eu cheguei ali na página 350, e aí, né, em algum momento Samael diz: agora volte e leia tudo de novo, né. Então, eu estou lendo novamente, fazendo os estudos, né, agora que eu tenho uma outra compreensão, né, essa minha primeira lida, né, que eu dei, ela foi sempre muito sincronística com a minha vida, então eu sempre lia trechos de Piscis Sophia que estavam relacionados à minha vida, e muita coisa eu entendi através da intuição, né, e das experiências da minha vida. E agora eu busquei estudar mais a fundo, né, nessa segunda lida, realmente me dedicar a entender alguns símbolos, né, algumas palavras que ele usa, e entender melhor esses mistérios e tudo mais. Então é isso que eu vou compartilhar com vocês, tá? E eu agradeço a você que esteve comigo até o final, fico muito feliz, espero que eu tenha sido capaz, né, de compartilhar essa mensagem e que tenha feito sentido para você. Eu sei que não é uma mensagem que faz sentido para todas as pessoas, mas eu entendo que se eu tenho essa experiência, outras pessoas também têm essa experiência. E eu gostaria de compartilhar, né, porque esse é o meu impulso espiritual, né? E eu estou trabalhando sobre as minhas emoções para que isso possa ser feito, né? E que eu possa de fato compartilhar aquilo que existe dentro de mim, né? E isso para mim é muito importante, porque se você está nesse caminho espiritual como eu, você sente esses impulsos, né? E a necessidade de agir de acordo com eles, e nem sempre é fácil. Mas realmente essa força né, que é maior que nós vem e fala, parece que nos toma pelas mãos e diz: é por aqui que a gente vai, é assim que a gente vai fazer. E até dando assim estratégias e ideias, né, de formas que sejam mais confortáveis até mesmo para nós, a carne, né, para nossa carne. Então, eu passei por vários processos de pensar como eu faria, né, o compartilhamento dessa mensagem, e cheguei até aqui de uma forma que para mim é confortável, e mesmo que eu esteja saindo da minha zona de conforto, e que traz assim alegria à minha alma divina, né? Porque eu sinto que eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer. Então, eu te agradeço mais uma vez por ter estado aqui comigo. Peço que, né, se você gostou, se essa mensagem ressoou com você, você deixe seu like, compartilhe com quem, né, poderia receber bem essa mensagem. Se inscreva aqui no canal, tudo isso vai me impulsionar, né, aqui humanamente, terrenamente, a continuar compartilhando, e também, né, nessa questão de algoritmo do YouTube, ajuda muito com que esse vídeo seja entregue às pessoas que precisam ouvir essa mensagem também. Eu sinto que nós que caminhamos nessa esfera, né, a gente se sente naturalmente sozinhos dentro das nossas crenças e das nossas experiências, e com muitas dificuldades de compartilhar, porque a gente fala realmente uma língua que é diferente, né? E então, assim, o meu intuito é que a gente não se sinta sozinho, que a gente possa compartilhar e trocar ideias, tá? Sou muito aberta a receber
o que vocês têm a dizer, né? O que você tem a dizer, ouvir suas experiências. Para mim, a partilha, né? O compartilhamento é muito importante. E saber que tem outras pessoas que falam essa língua como eu. Então, à distância, digo, né? Prazer em conhecê-lo. Espero que você retorne e deixe seu comentário também, né, para me contar, né, de como você vive isso, como isso é real na sua vida, né? Eu tô aqui falando um pouco da minha experiência e dos meus estudos, mas para mim é muito válido ouvir de você também. Muito, muito, muito obrigada e que seu caminho continue sendo muito iluminado.